Boa noite, pessoal. A caçada do anjo sobrenatural no YouTube. Mais um caso assombrador, assombrado veio a nós. De um homem, Pedro e Maria, loucamente apaixonado, migraram para o sul da Itália, trabalhando os dois maravilhosamente para conseguir sustentar os seus 4 filhos. E ali receberam uma promoção, uma alta promoção no serviço, no trabalho, de uma venda muito grande que eles fizeram e deu um alto retorno financeiro para eles, explosivo. E eles compraram o sonho que eles esperaram durante 15 anos, poupando e juntando dinheiro. E conseguiram comprar a sua casa própria. E ali conheceram os 2 amigos, Alexandre e Paulo. Vieram para o lado deles, fizeram uma festa maravilhosa naquela casa, a família unida com aqueles amigos. Mas mal eles sabiam o que estava aguardando ele. Pessoas ruins existem pelo mundo afora, em todo canto do mundo, em todo canto do globo. As energias. O coração é enganoso, vai pela razão. E ali terminaram aquela festa. O Paulo pegou o carro e foi embora. E ficou o outro amigo junto com o Pedro. E ali, de repente, às 3 horas da madrugada, começou uma desavença entre os dois, ao ponto do próprio amigo matar a mulher de Pedro ali, esfaqueando ela. E fugiu para dentro da mata. Pedro rapidamente chamou as autoridades e fizeram uma busca procurando ele para todo canto, mas não conseguiram achar. E ele foi para a delegacia com as crianças, avisou a sua sogra e seu sogro no Brasil. Ficaram desesperados sem saber o que fazer, mas Pedro avisou a eles que não se preocupassem, que ele ia cuidar de tudo. E aliás, ele retornou para o hotel com as crianças. E aquele macabro, aquele demoniado, voltou no outro dia na madrugada para terminar o serviço que tinha sido mandado. Conseguiu matar as 4 crianças. E Pedro se revoltou de uma tal maneira que entrou numa mata, louco, maluco da cabeça, que não aceitava de maneira alguma aquela situação que estava acontecendo com ele. E ele gritou dentro daquela mata sombria, fria, doía na alma, o coração gelado, cheio de rancor e ódio e ira, pelaquele cara, pelaquele cabra. E ele falou que ele gritou para vários tipos de seres e nenhum respondeu a ele. E assim se passou a noite naquele local. Ele vindo pelo meio do caminho na estrada, lembrou aonde que ele tinha deixado o carro. E ele pegou o carro rapidamente e lembrou de um amigo, uma amiga na cidade. E ele foi até lá. E ali conversando com eles falaram que conhecia alguém. E esse alguém ia ter
um interesse muito grande de conhecer a Pedro. E Pedro aceitou. E ele foi até lá naquele local, em uma casa acima das montanhas, um local tenebroso. Ele conheceu um bruxo. E ali ele contou a história. E o bruxo falou para ele: espera um pouco, deixa dar meia-noite, que tem alguém que quer responder você aquilo que vós perguntou. E Pedro falou que não podia ficar muito tarde, que ele tinha que resolver muitas coisas de respeito à sua esposa e seus 4 filhos. E ele falou: não vai demorar, espera um pouco. E deu a meia-noite. E ali apareceu aquele ser macabro, diretamente do inferno, cheirando enxofre. E rapidamente em volta dele, 7 guardiões estavam junto com aquele ser. E fez uma proposta para ele, se ele estava preparado para dar qualquer coisa por aquele interesse que ele queria de fazer vingança. E ele falou que ele já tinha perdido tudo. E ele falou que sim. E ali, aquele ser falou para ele se ele estava pronto de entregar até a própria alma dele. E ele falou que sim, que ele fazia qualquer coisa. E aquele ser falou: então eu vou falar as palavras para vós, e vós responde tudo aquilo que eu falar. E assim está concluído o pacto no mundo espiritual. E Pedro respondeu tudo que ele falou e aceitou, e assim seja, e assim será. E Pedro foi embora rápido para casa de carro. E ali resolveu o que tinha de resolver, o que eles tinham marcado à meia-noite, numa sexta-feira 13. Pedro foi para o cemitério ver a amada que estava ali enterrada e seus 4 filhos. E ali ele começou os ossos do corpo a doer, uma febre terrível, e vinha por dentro rasgando tudo. E Pedro, assustado com aquilo, tentava lutar contra, mas não tinha resultado. Ele começou a se bater e não conseguia andar. Rapidamente os ossos começaram a estralar, suas mãos começaram a crescer, seus pés, seus braços, antebraços, suas pernas, e seu rosto começou a transmutar. E ele via aquela lua brilhante sobre os seus olhos, flamejante de fogo, e se transformou naquele ser do inferno, aquele lobisomem. E aquele cheiro de carniça se tomou o ar, e ele lembrou rapidamente daquele maldito que tinha feito aquilo com a sua amada e com seus 4 filhos. E ele tinha um autocontrole em tudo, sobre aquela forma, aos seus olhos, seus ouvidos, o pensamento rápido, e rapidamente correu em alta velocidade. Foi até a casa e farejou e atravessou 2 fazendas rapidamente, farejando o faro daquele maldito. Ele conseguiu achar ele escondido em uma fazenda, trabalhando. E na hora que ele passou pelo canto, ele estava ali dentro da cocheira, tratando do gado. E ele olhou e chegou até a ele e falou: tá lembrado de mim?
Chegou a hora da vingança. Passou por ele, pegou ele pela perna e arrancou uma perna fora e falou para ele que ia matar ele aos poucos. E ali acabou com os gados tudo dentro daquela cidade, daquela fazenda. O povo dentro da fazenda, assustado, correram e fecharam suas portas rapidamente. E ali aquele ser do inferno esquartejou ele todo e começou a comer os pedaços. E foi na direção da cidade e vomitou nos pés da delegacia os pedaços daquele maldito. E foi embora para o outro lado da cidade, na sua casa. E passar a madrugada chegando, ao amanhecer do dia, aquele sol maravilhoso. Ele acorda no fundo da casa, nu, e sem entender nada o que tinha acontecido. Entrou para dentro de casa e tomou um banho rápido. E ali começou a vir os pensamentos, ele começou a lembrar de tudo. Às 3 horas da tarde, o delegado ligou para ele que tinha acontecido algo inédito, que nunca viu acontecer em 20 anos de carreira. Apareceu um corpo, um cadáver na porta da delegacia, todo esquartejado e carregado de vômito. E o homem que ele estava procurando era o homem que tinha matado a família de Pedro, a mulher e os filhos. Estava ali e era para ele ir lá. E ele rapidamente tomou um banho, se arrumou e foi. Chegando no local, ele reconheceu aquele maldito. E ele falou para o delegado que aquele o pago que ele devia, ele não devia mais nada. Ele já tinha pagado. E ele ia pagar muito mais quando ele passasse da desencarnação para o outro mundo, que lá o pago é pior. Então é mais uma história que veio para nós, caso real, da França. Então, pessoal, o mundo sobrenatural existe. Não desacredite. Porque você pode ser mais um que pode se deparar com algo que você não queira na sua vida, no seu caminho. Aqui é a caçada do anjo sobrenatural. Não esqueça de seguir, mandar o nosso like e ativar o sininho das notificações. Fazer parte dessa família. A boa noite.